Bom, caminhando aqui para a quinta etapa, para a etapa final, o que a gente precisa fazer agora é a programação do código. Visual Studio. Tá aqui. A gente terminou de desenhar o nosso aplicativo, agora a gente vai criar o código para o aplicativo funcionar. A gente vem aqui no form1.cs, aqui no gerenciador de soluções, botão direito em form1.cs, exibir código. Aparece aqui pra gente o nome do nosso aplicativo, o form1, deixa esse nomezinho aqui quietinho. Depois dessa linha aqui, ó, public partial class form1 form, tem esse primeiro abre-chaves, o segundo abre-chaves, clica aqui, aperta Enter, aperta Tab para chegar para frente. Vou apertar Enter mais uma vez só para dar um espacinho. Deixa eu puxar isso aqui para a esquerda. Aqui a gente vai criar a lista de computadores que a gente tem para vender nessa loja aqui. A gente começa com a palavrinha private. Na classe, começa com a palavrinha public. Aqui no form1, a gente começa com a palavrinha private. A gente está criando uma lista, sinalzinho de menor, uma lista de computador, fecha aqui, de onde veio a palavrinha computador, aqui da nossa classe, que a gente criou o nome da classe com o nome computador. A gente tem agora a lista, a gente está criando a lista de computadores. A gente precisa agora dar um nome para essa lista de computadores. O nome será loja. A gente tem uma loja de computadores. A gente tem uma lista de computadores na nossa loja. Do lado, aí a gente coloca o sinal de igual aqui, depois da variável. Ele já começou a completar ali para a gente. Agora o que a gente escreve é a palavrinha new, list, computador, fecha, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Não tem nada marcado de vermelhinho, mas está marcado de verde. O que significa essa marcação de verde? Significa que a gente escreveu do jeito certo, mas não está nada sendo utilizado ainda. Para concluir aqui essa linha, a gente começa com a palavrinha private. A gente está criando uma lista de computadores. Essa lista de computadores, nesse aplicativo, eu chamei de loja, que é o nome da variável que representa a lista de computadores. E aí, eu estou fazendo uma atribuição, utilizando um sinal de igual, e do lado direito do sinal de igual, eu escrevo que eu estou criando uma nova lista de computadores. Fica repetido, mas é assim que fica. O lado direito é bem parecido com o lado esquerdo. Aqui tem private, aqui tem o new, aqui tem a lista de computadores e aqui tem a lista de computadores. Do lado esquerdo eu tenho o nome da minha lista de computadores, o nome da variável que representa a minha lista de computadores, que eu dei o nome de loja, e do lado direito eu tenho os parênteses e o ponto e vírgula. Terminei de fazer essa linha daqui. Agora o que a gente vai fazer é voltar lá na telinha do aplicativo, botão direito aqui em cima do form1, exibir designer, aparece aqui a tela do aplicativo. No meu aqui eu coloquei laranja, quem não mudou a cor está cinza claro ainda. Quem mudou para vermelho, para verde, para azul, para rosa, para amarelo, para branco, para preto, para marrom.
botão direito, botão esquerdo, uma vez aqui na área, no meu aplicativo, na área laranja vazia aqui. Deixa eu puxar aqui para o lado. Aqui agora no trovãozinho, depois que eu cliquei uma vez na área vazia aqui, na área laranja, uma vez no trovãozinho, venho aqui em Load e dou 2 cliques aqui na frente do Load e aparece para mim aqui a função Form1 Load. Aqui nessa função Form1 Load, a gente vai colocar o nosso banco de dados, a origem dos dados do nosso banco de dados, já apareceu completando ali, é a nossa variável loja, a variável loja que representa a lista de computadores. Aí pode reparar que aquele risquinho verde que indicava que está certo, mas não estava usando, ele sumiu, não tem nada vermelhinho, porque está tudo certinho, e agora a gente está usando a nossa variável loja, que representa a lista de computadores. Salvo aqui, vou executar o aplicativo para testar, e já tem que aparecer, já tem que aparecer aqui, ó, apareceu aqui as características do computador. O que será feito agora no projeto aqui? Eu vou criar uma programação que é bem tranquila, bem simplesinha, para escrever, para preencher esses campos aqui, clicar no botão adicionar e tudo que foi escrito aqui vir parar aqui dentro do nosso banco de dados. Fecho aqui no X, volto para o Visual Studio, aqui no Form1, no gerenciador de soluções, botão direito, exibir designer, puxo aqui para a direita, para a esquerda, deixa eu vir aqui para a esquerda, clico uma vez aqui no botão adicionar, aqui no trovãozinho, ó, eu venho aqui no clique, quando eu der um clique do mouse em cima do botão, dou 2 cliques ali na frente, deixa eu só repetir o que eu acabei de fazer, clico uma vez aqui em cima do botão, eu venho aqui na propriedade, clique do trovãozinho e dou 2 cliques aqui na frente. E aí vai aparecer aqui para mim a função button clique. Então a gente tem aqui a nossa função button clique. O que a gente vai fazer agora é o que a gente quer fazer, né? Quando clicar no botão, adicionar um item no nosso banco de dados. Então aqui a gente cria a variável item, que a gente está adicionando no computador. É um novo computador. No exemplo anterior, eu abri as chaves e ia escrevendo aqui pela frente. Nesse daqui, eu vou apertar Enter aqui e vou apertar Enter aqui para deixar esse espaço aqui para poder criar e ficar mais bonitinho aqui, mais organizado. Como é que a gente fez no exemplo anterior? A gente colocava a característica, que no caso do computador a primeira característica é a marca do computador, escrevia aqui no código qual que era o valor dessa informação. No caso da clínica veterinária, a primeira característica era o dono, a dona, a gente já colocava essa característica e escrevia um nome na frente. A segunda característica era o animal e escrevia qual que era o animal. Se era cachorro, gato, tartaruga, a gente ia digitando diretamente esses nomes. Aqui, o que eu quero é pegar a informação que foi digitada aqui no text marca e colocar o que foi digitado aqui no nosso banco de dados,
que é esse quadro cinza escuro aqui. Então eu não vou escrever a informação, o que eu vou escrever aqui é que eu quero o text marca, então, ele já até completou ali para mim, eu quero o texto que será digitado, eu quero que seja armazenado na característica do meu computador. Está vermelhinho ali porque eu não terminei, tem que colocar o ponto e vírgula para terminar. Vou deixar apenas com uma característica por enquanto, igual eu fiz no exemplo anterior. Depois que eu preenchi aqui a primeira característica, eu pego esse item e vou adicionar na minha lista de computadores, que é a minha variável loja. Então também tem aqui a palavrinha this, da mesma maneira que tem aqui no banco de dados, tem aqui embaixo, ponto loja, ponto add, já até aparece ali como dica para ser preenchido. Estou adicionando o item. Só que além de adicionar na loja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atualizar o nosso banco de dados. Como que a gente atualiza o nosso banco de dados? Seleciona aqui, ó, essa linha, aperta Ctrl C, venho aqui, depois do ponto e vírgula, aperto Enter, vou colar essa linha uma vez e vou colar essa linha a segunda vez. Copiei uma vez, colei duas vezes. Por que que eu colei duas vezes? Porque para atualizar a gente apaga para depois preencher. Por que que apaga para depois preencher? Porque precisa. É assim que funciona aqui no Visual Studio. A gente está criando um item da loja, criando um computador com as características que a gente vai digitar no aplicativo, adicionando esse item na minha lista de computadores da loja e atualizando o banco de dados da minha loja. Vou salvar e vou testar. Aqui, ó, a marca Dell, adicionei. Apareceu Dell aqui. A marca positivo, adicionei. Ó, apareceu aqui o segundo positivo. Marca Acer, adicionei. Apareceu a terceira marca aqui. Então, toda vez que a gente digitar alguma coisa aqui e adicionar, vai aparecer aqui. Não tirei o Acer dali. Se eu adicionar, apareceu duplicado aqui. Se eu adicionar de novo, apareceu pela terceira vez aqui. Então, toda vez que a gente clicar em adicionar, o que tiver escrito aqui vai vir aqui para o nosso banco de dados. Então, vou clicar aqui em fechar. Clica aqui. E agora a gente vai colocar todas as características aqui. Para colocar a segunda característica, aperta vírgula, não é ponto e vírgula, é só a vírgula. A segunda característica é o processador. Olha, e já apareceu ali a dica do que eu preciso completar. Processador, txt processador, que é o nosso text box, text, vírgula. A terceira característica é a frequência. Lembra que o vermelhinho significa que ou está errado ou não terminou de escrever, e nesse caso eu não terminei de escrever. txt frequência, tira aqui, ponto text, e aqui agora está vermelhinho. Por que está vermelhinho aqui? Ou eu
não terminei de escrever ou eu escrevi errado. Nesse caso, eu terminei de escrever. Se eu terminei de escrever, se eu acho que eu terminei de escrever e continua vermelhinho, significa que está errado. O que está errado aqui? A frequência, olhando aqui, ó, nas características que a gente fez para a classe computador, a frequência é um número inteiro. E o que a gente está utilizando aqui? A gente está utilizando texto. Não pode utilizar texto se é um número inteiro. Então a gente precisa alterar, converter esse texto para número inteiro. A gente fez isso em Python, agora a gente vai fazer isso também aqui na linguagem C#. int.parse, abre parênteses e fecha parênteses. O que significa esse int.parse? É um comando da linguagem C# que vai converter o texto para um número inteiro. Sumiu o vermelhinho, significa que agora isso aqui está certo. Agora eu tenho uma característica numérica, que é a frequência, uma característica que é o número inteiro, que eu estou agora fazendo a conversão do texto que eu digito lá no campo da frequência, eu estou convertendo para número inteiro. Isso aqui agora está certo. Fiz a terceira característica, agora farei a quarta característica, que eu não lembro qual que é. A quarta característica é a memória. Para eu verificar qual que é o nome que eu utilizei aqui no campo text box, é só eu vir aqui no campo name, name, txt memória, txt armazenamento e txt preço. Então a quarta característica, memória, poderia ter olhado aqui, né, na classe. Quarta característica, memória, também é um número, então eu farei igual eu fiz com a frequência. txt memória.text, vírgula, quinta característica, olha ali, está vermelhinho porque faltou uma letra M aqui. Agora está certo. Armazenamento também é um número inteiro, então a gente faz igual fez com os outros dois números. txt armazenamento.text. E a última característica, que é o preço, que também é um número inteiro. txt preço.text e fecha parênteses. Na última característica não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. O ponto e vírgula aparece depois da chave. Adiciono esse item na minha lista de computadores da loja. Aqui eu só preciso fazer uma vez. Eu não preciso fazer, se eu imaginar que eu vou adicionar 5 itens, eu não preciso fazer isso aqui 5 vezes. Toda vez que eu digitar um item, clicar em adicionar, ele vai armazenar no banco de dados. Preencho o segundo item, clique em adicionar, ele adiciona no banco de dados. Preencho o terceiro item, clique em adicionar, ele adiciona o terceiro item no banco de dados. Aqui na programação, a gente faz isso uma vez apenas. Lembra sempre de apagar a lista, apagar o banco de dados, para depois atualizar o nosso banco de dados. Para quem futuramente fizer faculdade de computação, esse banco de dados aqui, que é essa partezinha cinza aqui,
é um banco de dados de brincadeirinha, não é banco de dados de verdade. É só para a gente simular um banco de dados. Num banco de dados de verdade, não precisa fazer isso daqui. Você já pode adicionar direto lá no banco de dados. Como esse nosso banco de dados aqui é de brincadeirinha, a gente tem que fazer isso daqui. A gente apaga e faz de novo. Como a gente está adicionando os itens na lista da loja, quando a gente adiciona um item novo, todos os que estavam lá continuam lá, a gente não apagou nada. O que a gente apaga é o banco de dados. Quando a gente apaga o banco de dados, a gente pega a loja inteira e manda para lá de novo. Salva aqui, com todas as características. Agora a gente pode testar o nosso aplicativo, clicando aqui na setinha verde preenchida, com o nome do aplicativo, marca Dell, processador Intel Core 3, frequência 3 GHz, memória RAM 2 GB, espaço de armazenamento 2 TB, preço R$ 3.200. Clico em adicionar, está adicionado aqui. Dell, Intel Core 3, 3 GHz, 3 GHz, 2 de memória RAM, 2 de memória RAM, 2 de armazenamento, 2 de armazenamento, R$ 3.200, R$ 3.200. Segundo computador, Acer, AMD Ryzen 5 de 2 GHz, memória RAM de 8 GB, espaço de armazenamento 4 TB e preço R$ 5.000. Clique em adicionar, aparece aqui, tudinho. Deixa eu apagar esse aqui, apagar esse aqui, apagar esse aqui, apagar esse aqui. O próximo também é um Acer AMD Ryzen 7 de 5 GHz, de 16 GB de memória RAM, 3 TB de armazenamento e R$ 6.000. Clico em adicionar e está ele aqui. Agora a gente pode ir preenchendo aqui para cada item aqui, para cada computador, no exemplo da loja de computadores, na atividade que eu passei para vocês, da loja de comida, da pizzaria, sorveteria, churrascaria, pastelaria, hamburgueria e padaria e confeitaria. Vocês vão preencher ou na horizontal ou na vertical, depende de como vocês desenharem. Preenche as 4 características que vocês separaram, clica em adicionar e tem que aparecer aqui embaixo. Depois, na hora de mandar para mim, é do mesmo jeito que eu fiz. Deixa eu até fazer aqui. Cadê meu e-mail? Aqui. Já usei esse código, não tem problema aparecer. Novo e-mail. Para. Já até aparece aqui. rmsimões@sese. Atividade da loja de comida, que seja pastelaria, pizzaria, confeitaria, hamburgueria, o nome, o tipo de comida que vocês quiserem fazer. No exemplo que eu estou fazendo, é loja de computadores. Computadores. Vou copiar o print do aplicativo funcionando. Aperto a tecla Shift, Windows e S. Seleciono aqui.
No e-mail, eu vou fazer o print do aplicativo, form1.cs, e a minha classe, que no caso aqui é computador.cs. O print do aplicativo está aqui, form1.cs, deixa eu fechar o aplicativo, fechei aqui também, form1.cs, seleciona tudo, até o namespace lá em cima, Ctrl C, vai no e-mail, form1.cs, Ctrl V, vou mudar a cor desse aqui para ficar diferente, para vocês conseguirem perceber exatamente o que eu estou fazendo. Print do aplicativo funcionando, form1.cs, e a classe computador.cs, seleciona tudinho, até essa partezinha aqui de cima, System, Collection, Text, Threading, e colo aqui embaixo. Então eu tenho a classe, que está aqui, exatamente aqui, com as outras linhas, o form1.cs, com o meu item, com o banco de dados, com a minha lista, e o print do aplicativo funcionando, e clico em enviar. Pronto. Agora está finalizado o exemplo. Vem para cá. Finalizado o exemplo. Finalizei essa sequência de vídeos aqui para esse exemplo a mais, para vocês terem aí. Lembrando que esse daqui foi um exemplo e a atividade, que é o que vocês têm que fazer e mandar para mim. Mais um aviso importante: quem fez o exemplo e depois ficou tentando modificar o exemplo para fazer atividade, viu que fica dando erro. Então você não faz uma coisa e depois tenta ficar modificando. Teve uma frase que eu falei com alguém que eu não lembro. Se você começa a fazer um bolo de chocolate e depois tenta transformar o seu bolo de chocolate numa torta de frango, o negócio não fica bom. Então, quem quiser fazer o exemplo do início ao fim, pode fazer, dá tempo de fazer tranquilo, mas terminou de fazer o exemplo, salva e começa desde o início aqui fazendo a atividade. Quem quiser já começar a fazer a atividade, vai assistindo o exemplo e fazendo a atividade. E é isso. E qualquer dúvida é só me chamar que eu vou aí atender.